Bom dia, pessoal do oitavo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas a gente estudou bastante verbo, né? No comecinho do ano a gente falou sobre a língua, sobre as variações da nossa língua, da nossa fala, a comunicação. Logo depois a gente partiu para um estudo básico sobre sujeito, oração, tá? E a gente falou mais sobre verbos, passando bastante aulas falando sobre isso, verbo. Por quê? Porque verbo é uma coisa muito importante na nossa língua. Tanto que vocês vão perceber que essa não vai ser a única vez que a gente vai estudar sobre isso. Essa não é a única vez que a gente estudou sobre verbos, tá? Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente. A gente vai pegar nosso livro, ó, esse livro aqui, ó, livro do oitavo ano. Vamos pegar esse livro da gente e vamos abri-lo, tá? Abram o livro, abram no sumário, tá? Sumário é essa parte aqui, ó. Sumário, tá? É a parte em que temos os capítulos, as páginas dos capítulos, né? Temos o assunto que a gente vai estudar, temos os textos. Aqui temos falando tudo. É o lugar onde a gente procura outras coisas dentro do livro. Aqui a gente vai, também é conhecido como índice, tá? Sumário ou índice. É onde a gente procura alguma coisa. Ah, eu quero saber o que é verbo. Vou lá na parte de verbo, procuro aqui no sumário. Ah, o professor passou para eu estudar paráfrase. Eu não sei o que é paráfrase. Vou lá na página 166. Tem paráfrase, tá? Então, é isso. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no nosso livro, vamos conhecer ele, abram ele, peguem nele, vamos conhecer, vamos folheá-lo, tá? É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos lá? Ele começa no capítulo 1, né? Propriamente dito. No capítulo 1 a gente começa e o capítulo 1, cada capítulo, antes de começar pelos capítulos, deixa eu falar como é que vai ser a divisão dos capítulos em relação aos bimestres, tá? Pessoal, a gente tem 4 bimestres, tá? Durante o nosso ano vamos ter 4 bimestres. E a gente tem aqui 8 capítulos no nosso livro, tá? Eu não sou nenhum gênio da matemática, mas eu sei que 8 dividido por 2, que é bimestre, dá 4, né? E 8 dividido por 4 dá 2, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente tem 8 capítulos, temos 4 bimestres, se a gente dividir um pelo outro, dá 2, a gente vai dar, pelo menos é o que eu planejo, né? Pode ser que saia a mais ou a menos, mas o planejamento é esse, que o assunto do primeiro bimestre cubra o primeiro e o segundo capítulo, o assunto do segundo bimestre cubra o terceiro e o quarto, o assunto do terceiro bimestre cubra o quinto e o sexto, e o assunto do quarto bimestre vai cobrir o sétimo e o oitavo, tá? Vamos estudando assim, tá? 2 capítulos por vez. A gente já começou, né? Nosso primeiro bimestre. E a gente vai ver aqui como se chama o capítulo 1. Ó. Cada capítulo eles têm um título, tá? Um título que diz mais ou menos qual é o tema do capítulo. O capítulo 1 se chama Um Pouco de Suspense. Um Pouco de Suspense. A gente já vê aqui veio logo no primeiro texto, que a gente tem Drácula, tá? Uns pedacinhos do texto Drácula, tá? Logo depois, a gente tem alguns textozinhos bem bacanas sobre os segredos do texto, tá? Depois a gente tem uma revisão de predicado, que eu já dei o básico a vocês, a gente vai ter uma revisão de predicado. A gente também viu isso no outro ano, tá? Se vocês lembram, a gente estudou predicado no outro ano. E também vamos ter uma revisão de transitividade verbal, tá? Isso aqui é o assunto do capítulo 1. A gente vai ter, ó, transitividade verbal. Fora isso, a gente também vai ter pontuação, o uso da vírgula, tá? A gente também vai estudar vírgula, isso no capítulo 1. No capítulo 2, que se chama Respeitável Público, a gente vai ter o quê? Ó? A gente tem, ó, na página 39, a gente vai estudar o adjunto adverbial. Então a gente já vai ver aqui os adjuntos, adjunto adverbial e adjunto adnominal. A gente vai estudar aqui no segundo capítulo. E palavras homônimas. Palavras homônimas também vão ser estudadas
no segundo capítulo, tá bem? No terceiro capítulo, pessoal, que se chama Histórias da Vida, a gente vai fazer análise linguística, vamos estudar análise linguística, vamos ver vozes verbais. Isso aqui já é no segundo bimestre, tá? A gente já vai estar estudando aqui. Vozes verbais, vamos ver a partícula si, tá? A partícula si, o SE. Vamos estudar as palavras parônimas, tá? Antes a gente estudou as palavras homônimas, aqui a gente vai estudar as palavras parônimas, tá? No capítulo 4, desculpa, minha língua enrolou um pouquinho, desculpa aí. No capítulo 4, viver para relatar, a gente vai ter o quê? Vamos estudar complemento nominal, vamos estudar também o papel textual dos complementos nominais, tá? A gente vai estudar tanto o complemento nominal quanto qual é o papel dele no texto, qual é o papel do complemento nominal no texto, tá? Para que ele serve em um texto. A gente também vai estudar hipônimos e hiperônimos, hipônimos e hiperônimos, tá? Que também contempla o que? Os homônimos e parônimos, também é da mesma levada. A gente vai estudando homônimo, parônimo, hipônimo e hiperônimo, tá? Todos são do mesmo tipo de classe de palavra, tá? Já para o terceiro bimestre, né, no capítulo 5, a gente vai ter o quê? A gente tem como título Ampliando o Conhecimento. Logo de cara a gente vai estudar o quê? Vai estudar aposto, tá? O primeiro assunto que a gente vai estudar é aposto, tá bem? Aposto e o quê? Aposto e vocativo. Vocativo também. E depois vamos ver a utilização da vírgula nos apostos e no vocativo, tá? Aqui no capítulo 5. No capítulo 6, que chama A Linguagem Poética, a gente vai ver o uso dos conectivos, conjunções, o período composto e a polissemia, tá? Esses vão ser os assuntos do capítulo 6. É isso que a gente vai estudar no capítulo 6. No capítulo 7, a gente vai ver orações coordenadas e orações subordinadas. O capítulo 7 se chama Pensando no Amanhã. Tá? Pensando no Amanhã. Aqui a gente já vai estar perto do fim do ano, quando a gente vai estudando isso aqui. Tá? A gente vai estudar também orações coordenadas aditivas e adversativas e paráfrase, tá? Paráfrase. E por último, o nosso último capítulo, o capítulo 8, reflexões diárias. A gente tem análise linguística, tá? Análise linguística que vai competir nas orações coordenadas, explicativas e alternativas. É a continuação das orações coordenadas aditivas e adversativas, tá? Depois disso, a gente vai ter as orações coordenadas conclusivas e, por último, sinônimos e antônimos. Coisa boa, né? Vamos terminar o ano com esse assunto facílimo que todos vocês conhecem e tem pleno domínio desse assunto, tá? Todos vocês têm pleno domínio desse assunto. Pessoal, além disso, eu quero que vocês folheiem um pouco, olhem aqui o livro de vocês, passem aí, ó, vejam um pouco de suspense. A gente tem falando aí sobre a caracterização do gênero, né? E sempre, o livro da gente, vocês já estudaram com o livro de português esse livro, e esse daqui continua no mesmo estilo do ano passado, do 7º ano, que é o que? Antes do texto, sempre temos um microtexto que vem dizendo antes de começar a ler. E a gente lê aquele pedacinho antes de começar a ler, tá? Vamos ver esse pedacinho aqui do texto Drácula, tá? Aí temos o antes de começar a ler. O texto que você vai ler agora é um trecho de uma das narrativas de suspense e terror mais célebres de todos os tempos. Certamente você já deve ter assistido a algum filme baseado nesta obra. O trecho em questão foi retirado do livro Drácula,
o mais famoso romance do escritor irlandês Bram Stoker, de 1847 a 1912, foi a vida dele. Principal responsável pelo desenvolvimento do mito literário moderno do vampiro. Escrito em 1897, o romance está carregado de elementos góticos e sua narrativa é toda permeada por um clima sombrio e misterioso, contada a partir dos registros em diário do jovem agente imobiliário Jonathan Harker. A história gira em torno do Conde Drácula, o misterioso e excêntrico personagem que mora em um castelo tenebroso na Transilvânia. O trecho é o primeiro capítulo do livro e narra a viagem do jovem Harker ao castelo onde conhecerá Drácula. Tá, pessoal? Eu peço, então, agora que vocês leiam o texto Drácula, tá? Leiam esse texto que vai da página 7 até a página 11, tá? Leiam esse textinho, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo e até logo. Tchauzinho.